Quando o ano de 2020 começou, ninguém estava preparado para a avalanche de drásticas mudanças que estavam prestes a chegar. Desde então, tudo mudou. O planeta e, acima de tudo, a vida das pessoas. A pandemia rasgou o pano seguro da sociedade e veio mostrar de forma bem fria a efemeridade da vida e quanto pode doer perder-se tudo. E se num espectro mundial os últimos 2 anos foram de uma clara crise económica, financeira e social, em Portugal a situação não foi diferente e muito menos bonita. Mais de 400 mil indivíduos tornaram-se pobres. O fosso entre pobres e ricos aumentou cerca de 9%. Mal a pandemia chegou ao país, no primeiro trimestre desse ano, 2.749 empresas declararam falência. No último ano, encerraram 12.900 empresas por falta de dinheiro e de recursos. E somente na área da restauração há empresas que tiveram quebras acima dos 40%. E se as empresas representam a origem do sustento de milhares de famílias, sem rendimentos não há, consequentemente, dinheiro para pagar. E os pedidos de ajuda multiplicam-se. Hoje em dia é difícil estarmos a falar com amigos ou familiares e alguém não relatar um exemplo de determinado produto ou serviço que adquiria a um preço muito mais baixo do que adquire agora. Portanto, estas circunstâncias mexem no bolso das famílias, mexem também nos orçamentos das empresas, mexem nos orçamentos do próprio Estado e, obviamente, isto é uma consequência. E a consequência é que nós temos preços a subir e temos circunstâncias que às vezes são muito delicadas de tratar, principalmente com famílias que já viviam numa situação limite e que agora veem efetivamente o seu orçamento a não chegar para as despesas que são muitas vezes básicas. Isto obviamente é uma consequência. As empresas durante a pandemia tiveram em circunstâncias muito complicadas, muitas delas, eu diria eventualmente até todas, porque todos sofremos com esta circunstância. E, obviamente, se puderam suprimir postos de trabalho, suprimiram postos de trabalho. Se puderam deixar de pagar salários, deixam de pagar salários. Mesmo assim, a circunstância de layoff e as circunstâncias com todos os apoios dados à própria economia e às empresas em particular, muitas vezes não foram necessárias para combater esta necessidade e para garantir que estes postos não deixavam de existir. E é por aí que o rendimento pode ter diminuído e é por aí que estas famílias que outrora, se calhar, não recorriam, por exemplo, a uma cesta básica de alimentos, agora têm que recorrer. Não somente o governo, através de subsídios, mas também instituições não governamentais, nos últimos anos foram sobrecarregadas com pedidos de ajuda. O Banco Alimentar contra a Fome, que conta com mais de 20 mil voluntários na prática deste trabalho, hoje não tem mãos a medir para dar resposta ao aumento consecutivo de pedidos de ajuda, sobretudo de famílias cada vez mais jovens e com dependentes menores a cargo. Inclusive, a Universal, com um apoio contínuo há mais de 3 décadas no país, nestes períodos de extrema carência, tem prestado um trabalho solidário redobrado com a entrega de alimentos, produtos de higiene e refeições quentes. Desde o começo da pandemia, mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas. 1.047.000 quilos de alimentos não perecíveis foram entregues, 6.244 cestas básicas doadas a famílias, 59.200 kits com produtos de higiene foram distribuídos por instituições, incluindo estabelecimentos prisionais, assim como foram entregues 37.400 marmitas aos sem-abrigo, um pouco por todo o país. Hoje não se vive na expectativa, vive-se na realidade. Quem pede um saco com alimentos é porque efetivamente não tem nada para comer. Não é apenas porque poderá estar na iminência de vir a perder o emprego, por exemplo. 1 milhão de pessoas vive com menos de 250 euros por mês e 2 milhões vivem com menos de 450 euros por mês. Em média, 44 famílias por dia
pedem ajuda para reestruturar a vida e pagar dívidas acumuladas por falta de dinheiro. E quando surge o aperto, também se perdem as estribeiras. Devia mais de 300 mil euros a pessoas e empresas e encontrava-se em insolvência. O homem de 55 anos que, perante um mar de dívidas, mata a mulher, seguido de suicídio. No norte do país, uma mulher endividada assaltou a casa do patrão para lhe roubar, um ato que acabou em homicídio e 21 anos e 10 meses de prisão para esta mulher. A crise está a deixar as carteiras dos portugueses cada vez mais vazias. A escalada de preços está a provocar uma degradação extrema nas condições de vida dos portugueses e esse parece ser apenas a ponta do iceberg de uma crise sem precedentes. Os preços dos alimentos essenciais estão superiores ao mês de abril do ano passado em 7,3% e o valor dos salários mantém-se estagnados. No final das contas, quem continua a amealhar é o Estado português com taxas e IVAs. Tendo em conta esta discrepância entre o preço das coisas e o dinheiro que os portugueses têm na carteira, a questão é como é que se vive nestas condições. Viemos até junto de várias superfícies comerciais perceber e entender a reação das pessoas. Está tudo cada vez mais caro, o que é que a gente há de dizer? A gente tem de comprar. Tem que comprar na mesma, não é? Pois, a gente tem de comer. No supermercado nota-se sempre que lá vou, nota em tudo. Ou seja, o que comprava antes, agora a conta final sai muito mais cara, não é? Sai, sem dúvida. Nos produtos básicos, os ovos, o leite, tudo, nota em tudo. Sendo que tudo aumenta, só não aumenta o seu ordenado? Exato, exatamente. E como é que se vive nestas condições? Corta-se no quê? É só o básico. Eu só vivo do básico, não... Sim, é normal que as coisas vão encarecendo. Nós é que vamos ganhando pouco, mas temos que adaptar a nossa vida em função do preço das coisas, não é? Comemos menos. Não ganho nada, estou desempregado. Como é que é viver nessa circunstância? Tenho que nos arriscar. Estando desempregado atualmente, como é que você vê a evolução dos tempos, das famílias? Como é que se vai viver daqui para a frente? Mal, muito mal. As coisas estão a piorar dia por dia, ninguém pode dizer que não. As coisas estão à vista. Tentamos, enquanto família que somos de 4 e um cão, portanto temos que reduzir ao máximo, não há jantares fora. Pronto, acabaram-se os jantares fora para conseguirmos superar, não é? E acreditar que isto é uma crise passageira. Agarra-se a alguma fé que tenha? Também. À fé, eu agarro-me a tudo. À fé, ao universo, às energias, tento ser uma pessoa bem mais positiva agora do que antes. Nestes momentos de crise e de problemas, a pergunta que eu lhe faço é: agarra-se a alguma fé que tenha para dias melhores? Também sim, também tem a ver. As pessoas têm que acreditar em alguma coisa, não é? Senão é impossível. É impossível desmascarar o sofrido percurso a nível financeiro dos últimos tempos no país, mas como é que perante tudo isto ainda há quem consiga afirmar o sucesso e a prosperidade? Abraão foi um referencial no passado e o é até aos dias de hoje. Mas se ele se focasse nas circunstâncias, certamente desanimaria como qualquer outra pessoa. Motivos para isso não lhe faltavam. Tudo lhe era desfavorável. Mas o segredo de Abraão era a sua fé 100% imersa na palavra de Deus. Ela é soberana nos céus e na terra e nada pode impedi-la. Não há força ou poder que possa confrontá-la. Ela é o próprio Deus materializado.
Não existe crise para aqueles que têm a sua fé alicerçada na sua palavra. E durante o programa de hoje, ficará a conhecer pessoas que, como Abraão, colocaram a sua fé exclusivamente nas promessas de Deus. Será que o Deus do passado, que operou milagres e maravilhas na vida de Abraão, é o mesmo dos dias de hoje e pode fazer um milagre na sua vida? Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Entre Linhas. A partir de agora, eu quero colocar à disposição de todos o nosso telefone de contato. Todas as pessoas que quiserem conversar conosco, todos que quiserem desabafar, contar os seus problemas. Há muitas pessoas que têm estado afligidas por várias situações, inclusive os problemas econômicos que têm roubado a paz de muitas pessoas. Realmente é algo muito difícil, o Bispo Joaquim, que está aqui conosco na programação, quando uma pessoa tem as dificuldades econômicas, tem as suas contas para pagar, tem a sua família, um pai de família, por exemplo, tem os seus filhos, tem a sua esposa, tem as contas para pagar, mas quando ele abre a carteira, não tem nada. Boa noite, Bispo, e a todos. E essa é a realidade que nós vemos e temos visto as pessoas enfrentar, mas tudo pode mudar e hoje nós vamos falar como essa situação pode mudar, Bispo. Exatamente. 400 mil pessoas tornaram-se pobres em Portugal durante essa crise aí, durante a pandemia. Muitos que outrora estavam numa situação razoável, hoje estão realmente numa situação muito crítica. Eu vou mostrar agora os nossos estúdios, aliás, vou mostrar a nossa central de atendimento aqui em Lisboa e também no Porto. Nós temos os pastores agora à disposição, a nossa equipa está à inteira disposição de todos que quiserem conversar, desabafar, todos que estão aflitos, que necessitam de ajuda. Aqui em Lisboa temos o Bispo José. Bispo José, boa noite. Boa noite, Bispo Domingos, e vimos agora na matéria que os problemas econômicos estão gerando também outros problemas, familiares, problemas de saúde, depressão e muito mais. E nós estaremos aqui durante o programa para atender a todos que precisam de socorro urgente porque não sabem mais o que fazer. Através do 21 836 8008, nós estaremos aqui atendendo a todos. Lá no Porto nós temos também a nossa equipa já de prontidão para receber todas as chamadas. Bispo Odivan, boa noite. Nós sabemos, o Bispo Domingos, que existem inúmeros problemas ocasionados pelo problema financeiro. Não existe como ter um casamento feliz, uma família feliz, quando existe a miséria. E o problema econômico gera todo tipo de problema, inclusive a frustração, a ansiedade, a depressão. Por isso estamos aqui para ajudar todos que precisam de socorro, todos que precisam de ajuda. É só a pessoa ligar e vamos ajudá-la. Muito bem, desde 2021 encerraram-se em Portugal 12.900 empresas. Muitas empresas não suportaram, isso sem falar os comércios, os pequenos comércios que também não suportaram. Alguns estão aí tentando se recuperar, não é? Com muitas dificuldades para tentar novamente, para pelo menos manter as portas abertas. Essa tem sido a situação de muitos comerciantes. Nós vamos conhecer hoje algumas histórias no nosso programa. Nós temos aqui nos nossos estúdios a senhora Fátima, que chegou à Universal com diversos problemas econômicos, né, senhora Fátima? Saúde, dívidas, família, não tinha dinheiro para dar comida aos filhos. Sem dinheiro para comprar o alimento para os filhos. Sem dinheiro, Bispo. Eu cheguei a juntar massa com arroz para conseguir que a panela inchasse, para conseguir dar comer aos meus filhos. Como? Massa? Massa e arroz no mesmo sítio. Porque a massa não chegava, o arroz não chegava, então para a coisa crescer, para conseguirmos comer. E temos também a senhora Ângela, que chegou também falida, a empresa, o que foi, senhora Ângela? Bem-vinda ao programa.
Obrigada. Boa noite. Nós chegámos, eu e o meu marido, ou seja, nós tínhamos trabalho, nós nunca deixámos de ter trabalho, só que tínhamos sempre a vontade de querer ter o próprio negócio, não é? E nunca avançávamos por medos, por inseguranças, no meu caso também com problemas de depressão, com todas essas situações. Nos nossos estúdios, também lá no Porto, nós temos o senhor Albino, que também passou muitas dificuldades na sua vida econômica, não é isso, Albino? Boa noite. Boa noite, Sr. Bispo. É verdade, quando eu cheguei aqui à igreja, eu cheguei com uma vida a nível de casamento, um casamento destruído, família desunida, quase ao ponto de divórcio, e na realidade eu nunca tive assim grandes problemas financeiros. Eu tinha dinheiro, mas tudo que vinha à minha mão desaparecia, não conseguia construir nada. Quer dizer, tinha dinheiro, ganhava dinheiro, mas não conseguia construir nada na vida. O dinheiro simplesmente desaparecia. Simplesmente ele vinha à minha mão e conforme vinha, ele desaparecia. Eu investia o dinheiro em vícios que tinha, de automóveis, motos e outros vícios que tinha. Tudo que vinha à minha mão, eu destruía tudo. Daqui a pouco o senhor vai contar um pouco mais da sua história, vai falar dessa situação que o senhor viveu, inclusive a situação do vício, tá bom? Daqui a pouco eu falo com o senhor. Olha, faremos o desafio da fé daqui a pouquinho. Quem tiver uma Bíblia em casa, já deixe preparada. A minha já está aqui, ó. Nós vamos fazer o desafio dentro de instantes. Se tiver uma Bíblia aí, prepare, porque a palavra de Deus não falha. Essa palavra tem mudado a vida de milhões de pessoas em todo o mundo e pode também mudar a sua vida. Essa palavra tem a cura para o doente, para aquele que está desenganado pela medicina. Essa palavra tem a prosperidade para aquele que está numa situação crítica, que perdeu tudo, que talvez não tenha nem dinheiro para comprar o alimento, o pão de cada dia. Essa palavra tem a solução para as famílias que estão em ruína, para os casamentos falidos, desfeitos. Essa palavra tem a solução para aquele que está desesperado, angustiado, depressivo, amargurado, para você que agora mesmo está a pensar em tirar a própria vida. Essa é a sua situação. Você tem estado aflito. Várias vezes vem pensamentos negativos à sua mente, pensamentos de dar cabo da própria vida, pensamentos de que você nasceu para sofrer, de que não tem jeito, que não tem saída, não tem solução. Você tem tido esses pensamentos? Então, daqui a pouco, nós vamos fazer um desafio de fé. Se essa palavra é verdadeira, então você vai experimentar o poder que há nela na sua vida. Se isso aqui é verdade, se essa palavra é verdadeira, então vamos fazer um teste daqui a pouco. As pessoas enfermas, as pessoas doentes, as pessoas que estão com muitas dores, daqui a pouco o desafio da fé. Já deixa aí a sua Bíblia preparada e se conhece alguém, se tem um familiar ou um amigo, uma pessoa que está doente, que está aflita, que está amargurada, que tem pensado em morrer, fale para essa pessoa ligar a TV e fazer esse desafio daqui a pouco conosco, porque eu tenho certeza que ela vai ficar livre de todo o sofrimento. Bem, eu vou colocar agora duas histórias, mas são bem rápidas, de duas senhoras que chegaram à Universal sem ter dinheiro para comprar comida para a família. Não tinham nada, absolutamente nada. Veja só. Todos os dias entram pelas portas da Igreja Universal pessoas com a vida destruída. O meu pior momento na minha vida económica foi quando eu queria comprar pão para os meus filhos e não tinha dinheiro. E isso fez de mim uma mãe inútil. Eu sentia-me inútil porque eu até trabalhava, mas o dinheiro nunca chegava para nada. Eu, todo o final do mês, quando recebia o meu ordenado, eu fazia contas de papel, porque eu via as despesas que eu tinha para pagar e eu aí já percebia que o meu ordenado não ia chegar. E ficava sempre algo para trás, tanto que eu já tinha 6 meses da mensalidade do carro em atraso, já tinha também algumas mensalidades da casa em atraso, porque, no entretanto, depois tentei comprar uma casa própria. E estava a ser muito complicado conseguir pagar tudo. E isso deixava-me muito triste, porque eu era tão esforçada, eu trabalhava tantas horas, mas o dinheiro nunca chegava.
Nossa vida começou a ser uma vida de muitas lutas, muitas dificuldades. Não tínhamos dinheiro para nada, contávamos moedas pretas porque eu tinha o vício de juntar as moedas pretas e com as moedas pretas bebíamos o café, punhamos combustível e eram muitas dificuldades, ao ponto de eu, entre aspas, assaltar o frigorífico da minha mãe para ir buscar comida para as minhas filhas. Mas aqui, elas aprendem a desafiar a fé através do cumprimento das promessas de Deus e as suas vidas são completamente restauradas. Eu, quando entrei na Universal, eu era empregada doméstica, tinha aquele saláriozinho, não é? Que não dava para nada. E então foi uma palavra que eu ouvi, que Deus quer nos colocar por cabeça e não sermos cauda. Comecei a trabalhar por minha conta, lentamente, fui angariando clientes, abri uma lavandaria e comecei do zero, não tinha cliente nenhum. E pouco a pouco os clientes começaram a chegar. E então uma pessoa que não tinha... Na altura não conseguia nem pagar a mensalidade de um carro, comprei uma carrinha para trabalhar, a pronto, e depois as coisas começaram a evoluir. Tivemos aí em plena pandemia e eu nunca tive que fechar as minhas portas, a lei permitiu-me sempre eu continuar a trabalhar, não perdi clientes e eu ainda consegui ter mais clientes na pandemia. E eu consegui agora, este ano, há um mês, a compra de um sonho que era ter o meu carro próprio, mas um carro escolhido por mim, novo, 0 km. Nunca comprei um carro 0 km. Foi escolhida a cor por mim, o que eu queria, e pago a pronto. Tenho a minha casa e uma coisa que eu gostava muito de fazer sempre com os meus filhos era ir de férias com eles. E conseguimos ir todos os anos de férias. Foi muito mais que isso que Deus me deu. Deus não me deu só bens materiais. Agora tenho razão de viver, tenho alegria, tenho paz. E eu não dormia, agora durmo. E isso não há dinheiro que pague. Por mais que eu ainda vá conquistar muito financeiramente, que eu sei que vou, a minha maior riqueza, que é o meu tesouro maior, é sem dúvida o Espírito Santo. Isso não há dinheiro nenhum que possa comprar. Há muita gente que gostava de comprar, mas ele não está à venda. Ele é dado de graça por Deus àqueles que obedecem. E a partir daí houve a transformação. Eu deixei de fazer as coisas sozinha, comecei a contar com Deus para fechar os meus negócios, para ir à frente, a contar com Deus. A empresa começou a crescer, já não precisámos de fechar aquela que tínhamos. E as coisas começaram a correr. Hoje temos 7 lojas, todas do ramo imobiliário. Temos uma empresa de carros, tenho uma boa casa, visto e compro aquilo que quero. A pandemia não nos obrigou, apesar de estarmos de portas fechadas, não nos obrigou a estar em casa, por assim dizer. Trabalhámos sempre, faturámos sempre. Possivelmente faturámos muito mais durante a pandemia do que antes da pandemia no mesmo período de tempo. Mas o melhor de tudo foi o Espírito Santo. Foi ele que transformou a minha vida, transformou o meu caráter, a minha forma de ser. Foi ele que me orientou, que me guiou. E sem o Espírito Santo não seria nada. Nem eu, nem esta empresa, não seríamos nada. Se está a sofrer, se já bateu em muitas portas e não encontrou a solução para os seus problemas, dê uma oportunidade a si mesmo de alcançar o milagre na sua vida. Procure uma Universal. Saiba qual a mais próxima da sua residência através do site igrejauniversal.pt ou ligue para o número 21 836 8008. Universal. Um milagre espera por si. Bem, nós vimos aí essas duas histórias e ambas relataram a mudança que Deus fez. Não só na questão material, os problemas financeiros foram resolvidos, mas as duas falaram do bem maior que elas receberam. Hoje elas têm paz,
elas têm alegria, hoje elas têm a presença de Deus. E essa é a proposta da própria palavra de Deus para todos nós. Eu sei que há muitas pessoas que estão aflitas, com a alma amargurada, pessoas agora, por exemplo, que já estão preocupadas com esta segunda-feira, Bispo Joaquim, porque tem compromissos, tem dívidas para pagar e elas não sabem de onde tirar esse dinheiro, o que fazer para pagar suas contas. E para uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa que gosta de pagar os seus compromissos em dia, não tem coisa pior do que dever e não ter condições de pagar. Ela não fica em paz. Nós vimos aí essas pessoas dizer assim, hoje eu tenho paz. Quer dizer, paz por quê? Porque hoje ela tem uma vida abençoada, uma vida transformada. Mas essa transformação começou de dentro para fora. E Deus dá a direção. Como a pessoa agir, como ela poder progredir, avançar na sua vida financeira. Foi o que aconteceu com essas pessoas. E é claro, a pessoa quando ela vê as contas a chegar, é renda para pagar, é a luz, é o telemóvel, é o telefone daqui, é isto, é aquilo. A pessoa, bispo, muitas vezes chega ao ponto de pensar assim, ó, para mim não tem mais jeito, e ela então joga a toalha e cruza os braços. E muitos pensam até morrer. Olha, nós já mostramos 2 histórias, temos mais testemunhos aqui no programa. Eu já vou conversar com a senhora Fátima, que está aqui conosco, já apresentei, também a senhora Ângela, o senhor Albino, que está também nos nossos estúdios no Porto. Pessoas que venceram, que estavam numa situação difícil, complicada, mesmo com pandemia. Nós vimos aí quantas pessoas perderam tudo, quantas empresas faliram em Portugal. Vimos as entrevistas aí, as pessoas que falaram que tiveram que diminuir até mesmo os alimentos, não compram mais como compravam antes, porque o dinheiro já não chega mais. As donas de casa sabem perfeitamente que isso é uma realidade. O dinheiro que a senhora usava, o valor que a senhora usava antes para as compras, se a senhora vai hoje com esse mesmo valor aos mercados, supermercados, a senhora não consegue comprar mais nem a metade do que a senhora comprava antes. A senhora sabe que essa é uma realidade. Fora as contas que têm aumentado assustadoramente. Então essa é a realidade. O poder aquisitivo não melhora, não avança, mas o custo de tudo tem aumentado a cada dia. Bem, senhora Fátima, a senhora chegou, antes de chegar ao Universal, a senhora trabalhava com o quê? Eu tinha um restaurante, Sr. Bispo. Nós sempre tivemos visão para trabalhar e conquistar, só que nada ia para a frente. Nós tínhamos um restaurante, o restaurante corria muito bem, tínhamos muitos clientes, mas entretanto a minha filha ficou com um problema muito grave de saúde. Portanto, a minha filha ficou com cancro e eu estava grávida do meu segundo filho. Eu passei todo o tempo de gravidez com a minha filha internada. Portanto, o restaurante caiu, porque eu é que fazia a comida, eu queria limpar as coisas todas, e foi um ano ali com ela. Vai, não vai, porque pronto, ela tinha tratamentos muito grandes, precisava muito de mim e eu perdi tudo. Qual era a doença da sua filha mesmo? Cancro, Sr. Bispo. Cancro. Leucemia. Então ela tinha leucemia. Leucemia. Com que idade? 2 anos. 2 anos. Quer dizer, um bebê. Um bebê. Agora, os médicos chegaram a desenganar sua criança? Sim. Ela teve desenganada pela medicina. Inclusive, eles disseram para falar com os meus avós, que eram pessoas mais velhinhas, né? Para se prepararem que ela iria embora. A menina, ela não tinha sítio onde levar uma agulha para pôr mais um soro. Ela estava toda picadinha. Foram meses muito sofridos. Não encontravam mais um local para colocar ela agulhas. Tinha aqui o pescocinho todo negro, as veinhas aqui, tudo negro, tudo. Era um sofrimento muito grande, muito grande. Quer dizer, por conta disso, obviamente, a senhora não tinha como cuidar do restaurante. Né? Nem do restaurante, nem do casamento. Nem do marido. Que se destruiu
Estava praticamente Não cuidava da senhora, né? Nada. A vida parou por conta da doença da filha, que era uma doença grave, né? A vida parou. A vida parou. Parou por completo. Nós só tínhamos tempo para ela, para correr para ela, para os hospitais, para especialistas aqui para Lisboa. Nós recorríamos tudo. Onde nos dissessem há uma solução, nós íamos. Porque ela foi sempre muito bem atendida pela medicina, mas realmente não havia mais solução. Não havia nada que os médicos pudessem fazer. E o seu marido? Ele ficou muito abalado com essa situação? Sim, Sr. Bispo, nós dávamos bem, depois começámos a ter muitos problemas com o casamento por isso mesmo, porque ele não aceitava a situação. Ele tinha um trabalho internacional que saiu para vir para o pé da família, para estarmos juntos, para ver a menina crescer, e logo a seguir a isso, a ele ter tomado essa atitude, a menina adoeceu. E nós rodávamos a noite, uma noite dormia, um bocadinho dormia eu, outro bocadinho dormia ela. Para quê? Porque não conseguíamos descansar os dois, porque os febrões que ela fazia eram tão grandes, de 40, 42, que a menina tinha que estar em permanência de vigilância. E haja casamento que aguente, nada, estava tudo destruído, Sr. Bispo. A minha vida não tinha uma coisa que eu dissesse assim: estou bem, estou feliz, tenho paz. E os maus pensamentos? Vinham sempre pensamentos de que não ia conseguir sair daquela situação? Nós, graças a Deus, sempre fomos umas pessoas de palavra, de cumprir os nossos compromissos. E é muito duro de ver a fornecedores, é muito duro receber ameaças, é muito duro nos cortarem o telefone, nos cortarem a luz, nos cortarem a água, porque principalmente quando nós somos de caráter e como somos pessoas que queremos trabalhar e que lutamos pela vida, dói muito. E quando a senhora explicava para essas pessoas da sua situação, acredito que a senhora dizia: olha, estou a enfrentar um momento difícil na minha família, tenho uma filha que está nessa situação, o meu restaurante já não está a funcionar porque não tenho tido tempo. Mas as pessoas aceitavam as suas explicações? As pessoas aceitavam, né? Só que não foi um dia, nem dois, foram meses, foi mais de um ano. E tudo caiu por água abaixo. As pessoas diziam: mas eu também preciso de comer, eu não posso fornecer mais, o homem do talho deixou de fornecer-nos, o padeiro deixou de nos fornecer, quer dizer, nós não tínhamos dinheiro para ir comprar pronto, não é? E as pessoas que nos iam lá pôr começaram-nos a deixar de fornecer e ficou muito difícil levar o negócio para a frente assim. É, porque cada pessoa tem os seus compromissos, não é? Lógico. Elas poderiam entender no primeiro momento, dar um prazo para a senhora, não é? Mas até quando elas próprias poderiam dar um prazo? Porque se a senhora tem os compromissos, eles também têm, é o que diziam para a senhora. Claro. E é isso que muitos não entendem, né? Porque a pessoa acha que os outros, ela diz, os outros não me entendem, as pessoas, mas aí não é nem questão de entender ou não, não é? É questão de necessidade. Exatamente. Cada um tem, é como diz o ditado, que cada um tem o seu leão para matar, né? É isso mesmo, seu bicho. Uns têm mais do que um leão, né? Tem vários leões para matar. Bem, a senhora chegou à Universal, então, nessas condições. Eu cheguei à Universal com uma filha desenganada, um casamento destruído. De rastros, como as pessoas dizem. De rastros. Eu costumo dizer que não tinha uma ponta para onde se lhe pegar. Entretanto, nasceu o meu segundo filho, porque eu estava grávida do segundo filho. Nasce doente também, com problemas asmáticos. É internado com 15 dias de vida. Passei o Natal desse ano internada, passei passagem de ano internado com ele. Sai ele dia 4 do hospital, entra a irmã dia 6, porque ela ainda não estava curada. Isto era a minha vida. Eu não dizer, mesmo com tantos problemas, a senhora teve outra criança? Eu já estava grávida quando a outra de 2 anos adoeceu? Sim, eu estava grávida porque nós queríamos os filhos perto. E o que é que aconteceu? Ela não estava doente ainda. Ela tinha as febrezinhas dela, é dentes, é isto, é aquilo, é aquilo outro. E quando eu fiquei grávida do Ricardo, passado um mês e pouco é que eu soube a gravidade da doença da Catarina. Mas o Ricardo, a gravidez do Ricardo foi planeada? Foi.
A senhora arriscou muito, né? Porque com o bebê e ter outro é difícil uma mãe fazer isso, né? Primeiro ela quer criar o bebezinho, que já estava a amamentar o bebê. E teve um outro. A senhora realmente arriscou muito, né? É porque na altura as coisas até nos corriam bem. Nós tínhamos aberto o restaurante, estava tudo a correr bem. Mas se pensar, por exemplo, numa lógica, né, de ter um bebê que precisa cuidar, amamentar, e ter outro logo a seguir, fica difícil. Mas me diga uma coisa. Também tinha a sua justificação. É porque eu tinha problemas nos ovários e o obstetra disse que se eu não tivesse outro filho, entretanto, que já não podia ter. Porque aí aumentou, quer dizer, pronto, a sua luta cresceu sem que a senhora só não imaginava as coisas que poderiam ocorrer. Quando né? nós não somos guiados por Deus. Bem, mas me diga uma coisa, senhora Fátima. A senhora chegou ao Universal a convite de alguém, como é que foi? Eu, quando estava bem na vida, antes de ter estes problemas todos, eu tinha ouvido uma oração de um cantor. E quando cheguei à igreja, essa pessoa estava lá num vídeo a dar o testemunho dele. E nessa oração eu disse a Deus, eu quero conhecer este Deus. Porquê? Porque ele fez uma oração pela família. Esse foi o meu primeiro contacto com Deus. Depois tive uma prima minha que me pôs também a ouvir uma oração na rádio. Mas eu, como estava muito bem, não liguei nenhuma. Quando a minha filha adoeceu, quando eu tive estes problemas todos, o que é que acontece? Eu liguei à minha prima e perguntei onde é que era a igreja. E foi assim que eu vim para a igreja, através de uma oração, de 2 orações. A senhora ouviu uma programação, uma oração num programa da Igreja Universal. Sim. Né? Depois de muito tempo, a senhora no sofrimento, a senhora, vou nessa igreja, tomou a decisão. Tomei a decisão. Bem, valeu a pena? Valeu. Valeu a pena logo no primeiro dia. Isto porquê? Porque a Catarina fazia febres todos os dias. Todos, o bispo. Não havia um dia. Estivesse no hospital, estivesse em casa, ela fazia febre. Porque as doenças de sangue fazem muita febre. E nesse dia eu entrei na igreja, eu não sabia nada, não conhecia nada. E foi uma obreira me receber. E no final levou-me ao pastor para fazer uma oração à menina. E por incrível que pareça, a menina, isto era uma terça-feira, a menina não fez febre até quinta-feira. Para mim, aquilo era um milagre já. Porque 2 dias sem a Catarina fazer febre. Quer dizer, a senhora conseguiu já no primeiro dia ver esse milagre, né? Esse milagre. Bem, essa sua filha foi curada? Foi. Hoje é uma mulher de Deus. Ela curada de leucemia. Curada de leucemia, sabia? Muito bem. O outro menino também, que tinha asma, curado de asma. Bom, a senhora que estava numa dificuldade econômica e o marido, né, viviam uma situação difícil, conseguiram também dar a volta por cima? Temos voltado tudo, Sr. Bispo. Temos nem sei quantas vezes mais do que hoje trabalha em que área? Eu tenho uma empresa na área seguradora, sou mediadora de seguros. Temos uma empresa na área seguradora. Temos uma carteira de clientes muito grande. Não houve pandemia que nos atacasse. Temos uma fidelização de clientes muito boa, que nos garante uma qualidade de vida, portanto, bastante... A senhora e o marido hoje trabalham... Eu trabalho na área seguradora. A senhora é consultora de seguros? Sim, Sr. Bispo. O marido também? Não, o meu marido tem o trabalho dele, trabalha numa empresa pública. Certo. Bem, a situação econômica também mudou? Tudo. Mudou tudo. Pagámos todas as dívidas, começámos... de grau a degrau, hoje pagámos, sempre tivemos palavra, a gente vai pagar. E conseguimos, a pouco e pouco trabalhámos muito, mas conseguimos. Depois, quando eu tirei a formação, já faz este ano 20 anos, tirei a formação, comecei a trabalhar numa empresa, a gerar a minha carteira de clientes, mas a trabalhar para aquela empresa. E então conseguimos realmente levantar a cabeça, fui chefe de equipa de muitos anos, fui das melhores chefes de equipa do país, do mundo, recebi imensos prémios, ganhei muito dinheiro, até que decidi abrir realmente a minha empresa. Continuo com parceria com essa empresa. Mas hoje tem o seu próprio negócio. Hoje tenho o meu próprio negócio. Senhora Fátima, financeiramente também mudou tudo? Mudou. Não há mais os apertos de antigamente? Não. Hoje temos carros, casas. Temos 5 casas agora para reconstruir, temos terrenos. Os nossos filhos mais velhos, cada um tem as suas casas, ajudámos-os a pôr as casinhas deles. Eu acho que desde que entrei na igreja já comprei para aí 13 carros novos, 0 quilómetros mesmo. 13. Diga uma coisa, e a senhora tem paz?
Isso é o melhor. Porque muitas pessoas têm dinheiro, têm coisas materiais, mas não têm paz. A senhora tem paz? Coloca a cabeça no travesseiro e tem uma noite tranquila de sono? Tenho. Porque essa é a maior riqueza, né, Bispo Joaquim? Dinheiro não é sinônimo de paz e alegria, não é? Muitos têm. Até porque, Bispo, muitas pessoas dizem assim, onde eu posso encontrar paz? Porque eu faria qualquer coisa ou faria tudo para ter um pouquinho de paz. As pessoas, elas têm riquezas, elas têm o poder, mas elas não têm o mais importante, que no caso é o que a senhora Fátima fala. Porque né? a senhora aprendeu a viver a sua fé, senhora Fátima, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Quer dizer, a senhora tomou posse do que está escrito, porque a palavra de Deus não é para ficar aqui no papel, que tem pessoas que leem, acham bonito o que está escrito. Não, as pessoas têm que entender que a Bíblia não é um livro para trazer consolo. Não, a Bíblia é a palavra de Deus que traz vida, traz solução, traz a cura, o milagre. Como eu falei no começo do programa, não é para consolar aquele que está aflito, desesperado, para levar o consolo, é para levar a solução, a vida. E quando você assume um compromisso com essa palavra, com o Deus dessa palavra, quando você tem uma aliança com Ele, quando você se volta para Ele e o coloca em primeiro lugar na sua vida, que eu creio que foi isso que a senhora fez, a senhora assumiu a sua fé em Deus, não é? Passou a depender dele, não da sua força, da força do seu braço, da sua capacidade, mas passou a depender dele. Sim, sem dúvida, Senhor Bispo. Tanto eu como meu marido entregámos de corpo e alma à palavra de Deus. Eu creio, costumo dizer isto muitas vezes, a igreja é a escola. Nós vamos na igreja aprender a escola, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando nós pomos em prática, quando nós obedecemos à palavra de Deus, não há como Deus não responder. Assim, a confiança que nós temos é tanta que vai dar certo, e mesmo quando não dá certo a gente pensa, não deu agora mas vai dar depois, não há tristeza, não há desmotivação, nós dormimos em paz, temos paz na nossa casa. Confiança, não é? Existe a confiança, não a ansiedade, não é? Eu tenho 3 filhos, porque depois nasceu o mais pequenininho, que é o filho da bênção, como nós dizemos, que já nasceu connosco na igreja. E dos mais velhos ao mais pequeno, nós não temos nada a apontar aos nossos filhos. Eles são os filhos que nos dão alegria. É o que a palavra do Senhor diz, que nós temos os filhos ao redor da nossa mesa. E isso cumpre-se, porque há paz, há amor, há um respeito muito grande entre todos nós, um entendimento. E isso não tem valor, não há... Não há dinheiro que pague isso. Não há, nós temos uma vida próspera. Temos saúde, temos, mas essa paz, a felicidade da nossa casa, isso não se compra, isso é mesmo o Espírito Santo quem dá. Olha, e realmente, isso aí é o que as pessoas têm procurado, essa paz. Há pessoas que, como nós falamos, há pessoas que têm bens, que moram em casas luxuosas, uma casa luxuosa e pode sair de uma e para outra, de outra para outra, porque tem vários apartamentos luxuosos, vários carros na garagem, mas não tem paz. São pessoas que vivem dopadas de tantos comprimidos antidepressivos. Essa tem sido a realidade de muitos. Talvez seja a realidade do senhor que está aí agora a acompanhar a programação, que é uma pessoa extremamente frustrada com tudo, apesar do sucesso profissional, mas uma pessoa frustrada interiormente, uma pessoa que traz um vazio muito grande dentro de si, procura preencher esse vazio, aí vem vícios, não é? Viagens, etc. Mas o vazio continua, a tristeza continua. Porque é exatamente a falta de Deus. Só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode mudar a sua vida. Daqui a pouco nós vamos fazer o desafio da fé, o desafio da palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia em casa, já deixe preparada para esse momento. Dentro de instantes, daqui a alguns minutos, se você está doente, se está sentindo dores, se está amargurado, triste, angustiado, daqui a pouco, esse desafio da fé, eu tenho a certeza que você vai ficar bem.
Vamos retornar à nossa central de atendimento com o Bispo José. Ô Bispo José, eu creio que muitas pessoas aflitas estão a ligar aí na nossa central, com certeza estão sendo orientadas, ajudadas, pessoas que têm pensado, às vezes, que a vida não tem solução, algumas têm pensado até em morrer. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o desafio da fé. Bispo José. É verdade, Bispo Domingos, e até atendemos casos de pessoas que iriam tirar a própria vida. Já orientamos, oramos, determinamos que tudo vai mudar. Eu tenho aqui o caso da senhora Maria José, que está acompanhando o programa, e pediu para ajudá-la, porque esse ano ela diz que está com poucos clientes, não sabe mais o que fazer, porque os negócios nunca mais foram os mesmos depois da pandemia. Nós temos aqui a dona Gracelina Rodrigues, também com problemas econômicos, pois não consegue trabalho. Isso já está a trazer problemas no casamento. Então é aquilo que nós falamos no princípio, bispo, que muitos estão tendo outras complicações. Tem aqui a Cristina Borges, não consegue entender o porquê que, de repente, deixou de receber trabalhos. Já há um mês que não consegue vender, não consegue avançar. A Gabriela também diz que entrou em depressão desde que o marido faleceu, ela teve que ficar em casa isolada e não pode mais trabalhar. Muitos casos estão chegando, os telefones não param de tocar, quem quiser ajuda, nesse instante, pode ligar. Nós estaremos aqui atentos à sua chamada e vamos mostrar a porta de saída para o problema. E daqui a pouco, o desafio da fé. 21-836-8008. É com o senhor, Bispo Domingos. Bem, vamos agora aos nossos estúdios falar com o senhor Albino, né? O senhor Albino que também passou aí por situações difíceis, ganhava muito dinheiro, mas o dinheiro não dava para nada, o dinheiro simplesmente desaparecia. Então o senhor não conseguia, o senhor Albino, o senhor não conseguia realizar nada, né? Não, seu bispo, porque, como eu disse há pouco, eu tinha um casamento frustrado, tinha um casamento de discórdia, nós não nos conseguíamos entender, e então o que acontecia? Eu era camionista na altura, trabalhava numa empresa de transporte de longo curso, e tudo que eu ganhava eu gastava, porque eu chegava à sexta-feira para fazer descanso, fim de semana, e eu saía de casa. Começava a ir para os ralis, comecei a investir nos ralis, comecei a investir nas motas, depois comecei a investir na boemice na noite, jantares com os amigos, ir para aqui, para as corridas e para ali. Todo o dinheiro que vinha à minha mão, ele era todo derretido naquele momento. Eu estava sempre à espera de arranjar mais algum para poder investir no prejuízo. Continue, pode falar a sua história, seu Albino. Estamos ouvindo. Sim. E a conclusão, depois, entretanto, eu decidi vir para a igreja. Quando cheguei à igreja, eu fui ouvindo a palavra, fui pondo em prática. Não foi logo de imediato, mas foi acontecendo. Entretanto, a minha esposa também veio para a igreja e nós, passo a passo, de grau, nós fomos, a primeira coisa que conseguimos fazer foi conseguir reconciliar-nos a nível de marido e mulher. Começámos a ter um foco, uma visão e nós começámos a caminhar. A partir daí, tem sido sempre a subir de grau, lentamente, os problemas vêm, nós hoje temos um casamento abençoado, os problemas vêm, mas nós conseguimos digeri-lo. A nível de empresa, eu entretanto também montei uma empresa de automóveis, no ramo automóvel, de pronto-socorros, e as coisas foram fluindo, pouco a pouco. E eu fui ouvindo a palavra, fui pondo em prática, fui ganhando direção, fui pedindo a Deus direções e Deus foi dando direção. Então foi quando eu tive uma nova direção, que foi montar uma empresa de lenha. Em 2020 eu tive essa direção, Deus deu-me essa direção e a minha esposa despediu-se em janeiro de 2020. Em março entrou a pandemia. Então aquilo na minha cabeça foi assim um bocadinho constrangedor. O que é que vai ser, o que é que não vai ser, mas passo a passo, direção a direção, por incrível que pareça, foi o ano do começo, foi um ano extraordinário, porque nós conseguimos atingir as metas na venda de lenha, não nos faltou nada, nós fomos perseverando, não nos faltou nada. A nível da empresa de automóveis, que é pronto-socorros, o que acontece? Quando, a nível da pandemia, tudo parou, tudo estava parado, não havia trabalho, eu, graças a Deus, eu nunca tive falta de trabalho. Deus foi sempre acrescentando bons trabalhos, bons serviços, e foi assim que eu fui evoluindo.
Quer dizer, o senhor chegou à Universal, largou os vícios, esses vícios causavam problemas no seu casamento, né? Brigas com a sua esposa, não é isso? Sim, eu quando cheguei aqui à Universal, eu trazia vícios de beber, eu conseguia começar a beber à sexta-feira e só parava mesmo ao domingo, ao meio-dia, porque eu tinha consciência que ia pegar num caminhão e então não bebia durante a semana. Mas ao final de semana eu apanhava muito, bebia bastante e isso causava-nos problemas. Em casa, quando chegávamos a casa, nós discutíamos porque eu não estava em casa, porque eu dava mais atenção aos carros, dava mais atenção às noites, porque eu saía de casa. Minha esposa, nessa altura, trabalhava por turnos. O que acontecia? Se ela fizesse noite, eu aproveitava, fazia noite também, saía para a rua e nunca estava em casa. A partir daí depois acontecia o seguinte: quando eu chegava a casa, quando eu estava longe, eu queria estar perto, queria voltar para casa. Mas quando estava em casa, havia ali uma discórdia, ou seja, as asneiras que eu fazia causava ciúmes no casamento. Então a gente chegou a um ponto de se agredir fisicamente, verbalmente, até que um dia a minha filha presenciou tudo. E aí foi a gota final, foi quando eu decidi, eu já conhecia a igreja e foi quando eu decidi que tinha que voltar, porque se eu não voltasse ia ser muito complicado para mim, que já estava a ser, porque eu também sofri bastantes acidentes de moto e foi isso que me fez voltar e procurar ajuda, porque eu dentro de mim eu tinha um vazio muito grande, porque nós se precisássemos de comprar roupa, calçado ou ir aqui ou ali, havia dinheiro, mas esse dinheiro que a gente tinha não era suficiente para preencher o vazio que havia dentro de nós. Quer dizer, tudo aparentemente, quem olhava para a sua vida imaginava que o senhor fosse um homem feliz, um homem bem-sucedido, que ganhava bem, etc, etc. Mas não sabia, as pessoas não sabiam dos problemas que o senhor carregava. É isso que acontece com muitas pessoas. Quem olha para a sua vida, quem olha para si, diz assim: eu queria ter a vida que o fulano tem. Por quê? Porque olha apenas o lado material. As pessoas priorizam muito isso, né? Elas colocam as coisas materiais como se fosse sinônimo de segurança, né? de felicidade, de paz. E nós sabemos que não é isso. O que vem de Deus, sim, vem com a paz. Porque é isso que Deus faz, Bispo Joaquim. Quando uma pessoa o busca, quando a pessoa o coloca em primeiro lugar na sua vida, quando ela tem um compromisso com ele, como Abraão tinha, foi o que Abraão fez. Abraão não aceitava nada que viesse de forma injusta. Ele queria o que era direito, o que era correto, como a senhora falou, que gostava de pagar suas contas, que gostava de andar corretamente com todos, que era o caso também de Abraão, uma pessoa justa, uma pessoa correta. Ora, Abraão não aceitava que algo chegasse às suas mãos que não fosse de maneira lícita. Então o que ele fez? Ele colocou Deus à frente de tudo. Ele assumiu um compromisso com Deus, a sua fé em Deus. E Deus tornou-se um escudo para ele. Abraão tornou-se o pai da fé, um referencial para todos nós, para todos. Porque ele creu no único Deus. As pessoas que estão agora a acompanhar o programa, que estão a viver a pior situação da sua vida, se tão somente você se voltar para o Deus dessa palavra, ele muda a sua vida, ele muda a sua história, ele te levanta, ele tira a sua vida desse buraco, desse fracasso que se encontra. Hoje também a vida do seu Albino foi transformada em todos os sentidos. Financeiramente, na família, né, seu Albino? Tem a sua família transformada, eu acho que tem fotos aí da família também que pode colocar. Quer dizer, Deus mudou e mudou principalmente o seu interior. Sim, a grande mudança começou pelo interior. O meu interior em si a mudar passo a passo, foi mudando. E eu fui reparando, porque na realidade eu não queria ser como era, eu esforçava-me para não ser como era, mau, porque eu era mau para a minha esposa,
E como o senhor há pouco falou, as pessoas às vezes na rua dizem que nós temos um casamento perfeito. Eu acredito que nem os meus próprios pais, que moramos muito próximo, tinham noção da gravidade que a gente vivia em casa. E hoje em dia, nós não saímos uns sem os outros. Onde eu for, a minha esposa vai, os meus filhos vão. Hoje temos uma família, graças a Deus, restaurada e abençoada. O senhor tem, mesmo em meio à pandemia, o senhor tem crescido, tem prosperado, tem faltado alguma coisa para o senhor? Não, Sr. Bispo, foi precisamente na altura da pandemia onde todos diziam que ia fechar, as portas iam fechar e teve tudo fechado. Foi justamente na pandemia que eu consegui ter sucesso, inclusive para, como é que eu ia te explicar, conseguir alcançar equipamentos novos para a empresa, a nível de caminhões. Qual o segredo, Sr. Albino, para passar para as pessoas que estão assistindo o programa? O segredo é obedecer à palavra. Eu tenho a palavra de Deus, a Bíblia, para mim é o manual da vida. Assim como a gente, quando compra algum eletrodoméstico, traz um manual, as instruções para a gente seguir, para conseguir perceber. A Bíblia é exatamente o manual da vida. É o nosso manual que nos deve de acompanhar e é por aí que eu me rejo sempre em cumprir a palavra do que está escrito, porque ainda agora no meio da pandemia e mesmo meio esta guerra que está acontecendo na Ucrânia e por aí fora, o que acontece? Tudo diziam que estava mal, que vai dar uma guerra, que a guerra está assim, está assado, vamos passar mal, vai ter que se fechar. Eu, graças a Deus, tive uma nova direção e pus em prática, obedeci à direção que tive e, graças a Deus, estou a ter resultados. Continuo ao fim de semana, saio com a minha família, jantamos fora à sexta-feira, ao sábado, ao domingo e levamos uma vida super normal. Graças a Deus. Muito bem. Sr. Albino, obrigado pela sua participação aqui no programa. Deus o abençoe muito mais. Tem paz, tem o Espírito Santo. Sim, senhora, tem o Espírito Santo. Isso foi a maior conquista que eu consegui até hoje. Foi o Espírito Santo, que é a minha fortaleza e eu não troco nada pelo Espírito Santo. Tá bem. Deus abençoe muito mais. Nós vamos agora, eu vou colocar um vídeo que fala sobre a palavra de Deus. E logo após eu vou fazer o desafio da fé. Eu queria que você preparasse aí a sua Bíblia. Nós vamos fazer esse desafio. Quem estiver oprimido, depressivo, triste, amargurado, quem estiver com a sua alma dilacerada, quem estiver com uma dor no seu corpo, nós vamos fazer esse desafio da fé, o desafio da palavra de Deus e você vai ficar bem. Logo após o desafio, você vai perceber um alívio, você vai sentir o alívio no seu corpo e na sua alma. Tá bom? Então, você pode, enquanto colocamos o intervalo que fala da Bíblia, da palavra de Deus, você deve preparar aí a sua Bíblia. Se não tiver uma Bíblia em casa, não se preocupe. Nós vamos colocar a nossa Bíblia na tela e você vai poder colocar a sua mão, a sua cabeça, para que você seja livre, curado e liberto. Dentro de instantes, voltaremos com o desafio da fé. O mundo em que vivemos já passou por inúmeras transformações. Já parou para pensar quantos já passaram por esta terra? Quantas teorias, filosofias e invenções surgiram? A verdade é que tudo o que existe hoje amanhã cairá no mar do esquecimento. Assim foi com todos os que na sua época se destacaram com a sua força, poder e autoridade, mas que nos dias de hoje não são lembrados. Tudo passa. Só existe uma coisa que resiste a tempos e épocas e que jamais poderá ser destruída: a Palavra de Deus. Por milénios, Satanás e o seu exército incansavelmente têm tentado exterminar a Bíblia Sagrada. Uma percentagem muito pequena de livros sobrevive por um quarto de século, outra quase irrisória sobrevive por um século. Assim podemos ver que a Palavra de Deus é diferente. E se considerarmos ainda o meio por qual este livro tem sobrevivido, o facto torna-se surpreendente. Reis, imperadores notáveis investiram as suas forças para exterminar a Bíblia e aqueles que creem nela, mas todos os que tentaram contra esta palavra desapareceram e ela continua mais viva do que nunca.
Veja alguns exemplos. O imperador Diocleciano, no século IV, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Ele matou milhares de cristãos e destruiu tantas Bíblias que, quando o movimento cristão cessou por um tempo, ele julgou ter conseguido destruir a fé em Cristo, mas tal não aconteceu. E ele morreu enganado. No século XVIII, o escritor francês Voltaire disse: dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Bem, passados 50 anos, Voltaire foi varrido da existência e passou à história, e a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa de Voltaire e a sua editora para imprimir e distribuir milhares de Bíblias. No século XIX, Robert Ingersoll declarou: dentro de 15 anos, eu terei a Bíblia enterrada no necrotério. Bem, coincidentemente, passados 15 anos, Robert Ingersoll foi enterrado no cemitério, mas a Bíblia ainda vive. Hoje, o conceito moderno do diabo é ridicularizar a Bíblia e colocá-la no mesmo patamar de outros livros. E tenta convencer que o seu discurso é antigo e ultrapassado. Porém, o que vemos é exatamente o contrário. Nunca foi tão atual o que nela está escrito. Na verdade, ela é muito mais que um livro. É o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Portanto, se estiver com a sua vida fundamentada nesta palavra, nada a conseguirá destruir. É só observar. Onde estão aqueles que se levantaram contra os servos de Deus? Onde estão os poderosos e intelectuais que zombaram das Escrituras Sagradas? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Todos estes homens aí que nós vimos na matéria, todos eles passaram. Mas olha só a palavra de Deus. Ela continua. Ela atravessou séculos e séculos. E a palavra de Deus vai permanecer por toda a eternidade. Porque a palavra é o próprio Deus. E Deus é a palavra. Portanto, é impossível alguém destruir a Deus. Eu quero agora fazer esse desafio da fé. Pega aí a sua Bíblia, deixa aberta. Você pode colocar essa Bíblia sobre o local da dor. Se tiver uma depressão, uma amargura, você pode colocar essa Bíblia sobre o seu peito. Se estiver desesperado, com a mente confusa, a mente perturbada, com maus pensamentos, você pode colocar a cabeça aí na Bíblia. Faça isso. Se tiver uma dor na coluna, no estômago, você pode colocar a Bíblia no local da dor, porque neste momento a sua vida vai ser liberta desse sofrimento. E quem não tiver uma Bíblia, nós vamos colocar agora na sua tela, aí na sua TV, para que você coloque a sua mão. Vou colocar aqui, ó. Mostra aqui. Isso, está aqui, ó. Está aí a palavra de Deus. Pode tirar o GC agora, porque é o momento de nós realizarmos o desafio da fé. Coloca aí a sua cabeça ou a sua mão, como quiser. Coloque aí na sua tela. Eu abri aqui de propósito no Salmo 119, que é um capítulo que fala da palavra de Deus. Dessa palavra que é viva, que funciona. A palavra de Deus que é eficaz. Feche os olhos aí agora, porque o poder do Espírito Santo, poder que há no nome de Jesus, vai entrar no seu corpo. Meu Deus, aqui está a tua palavra. E cada pessoa em casa tem também a palavra do Senhor. E neste momento, que o Espírito desta palavra, que é o Espírito Santo, venha neste momento tornar em realidade o que está escrito aqui na vida desta pessoa. Só existe, meu Deus, essa maneira das pessoas saberem que essa palavra é verdadeira e que é tua. É quando ela faz um desafio de fé. É quando ela faz um desafio. E é esse desafio que nós fazemos agora. Diga aí, minha amiga, meu amigo,
Fale aí agora, faça um desafio aí agora, você que está no hospital, em casa, no presídio, faça um desafio com a palavra de Deus aí agora. Você pode dizer aí agora, se essa palavra é verdadeira, então eu quero ver agora. Pode fazer esse desafio aí agora. Se essa palavra é verdadeira, então eu quero a minha cura neste momento. Eu quero ficar livre dessa amargura, dessa tristeza, dessa angústia, dessa depressão. Se essa palavra funciona, então quero ficar livre desse tormento, desses maus pensamentos. Faça aí agora esse desafio. Pode fazer aí agora. Faça o desafio aí, se é verdade o que está escrito nessa palavra, se a Bíblia realmente funciona, se o que está escrito é verdadeiro, então eu quero ver agora. Em o nome do Senhor Jesus, o Espírito dessa palavra agora toca no seu corpo e remove a dor, remove a doença, remove o nervosismo, a angústia, o sofrimento, o vazio, a tristeza, a amargura, a ansiedade. Seja livre agora por essa palavra. Seja liberto agora, liberta. Seja curado agora por esta palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Receba a sua libertação agora. Sejam livres em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Agora, faça o teste aí. Pode fazer o teste. Procure aí a dor, aperta o local que você sentia muita dor, que a senhora sentia dor. Se era a coluna, mexa a coluna. Se tinha um caroço, aí um tumor, passe a mão. Procure aí agora se ainda está aí esse caroço, esse tumor. Faça um teste aí agora. Faça um teste. Procure aí a dor. Faça um movimento. Aquela pessoa que estava amargurada, que estava angustiada, depressiva, que estava com a sua alma triste. Então, como é que você está agora? Está bem? Está aliviado? Então agora nós queremos ouvir a sua história. Nós queremos ouvir o seu testemunho. Você pode ligar agora mesmo na nossa central para contar, para falar o que Deus fez na sua vida. Você pode ligar agora para o 218-368-008, você que agora mesmo recebeu o milagre, fale aí o que Deus fez na sua vida. 218-368-008. Bispo Odivan, as pessoas vão ligar agora e vão falar o que Deus fez, porque eu tenho a certeza que neste momento o Espírito Santo curou, libertou. Eu tenho a certeza que agora há muitas pessoas que receberam a paz. Exatamente, Bispo Domingos, pode até acontecer que todos falhem, todos decepcionem, mas Deus não decepciona, a palavra de Deus não decepciona. Então, estamos prontos aqui, todos nós, para atender e recolher agora os testemunhos do milagre que aconteceu nesse momento através desse desafio de fé. Você que conseguiu, você que fez como foi orientado, aconteceu o milagre, não importa em qual área da sua vida, aconteceu o milagre, então pode ligar agora 218-368-008, estamos aqui prontos para receber a tua boa notícia. Bispo Domingos. Bispo José, já muitas pessoas estão a ligar, mas nós queremos conversar com essas pessoas. Elas vão falar o que receberam agora nesse desafio de fé. É verdade, bispo, o telefone não para de tocar e aqueles que querem agradecer a Deus pelo milagre, porque estavam aflitos, iam dormir desta forma, mas agora, por meio do desafio, ficaram bem. Então nós queremos receber estas chamadas e mostrar que o tempo de milagres não acabou e que esse desafio acabou de ajudá-la. Então todos que já foram beneficiados, estamos prontos para receber a sua chamada aqui no SOS. É com o senhor desde os estúdios. Muito bem. Enquanto você liga para falar conosco, eu vou aqui falar com a senhora Ângela, aqui no princípio do programa, falar um pouquinho da sua história. A senhora chegou à Universal com problemas econômicos, né? Sim. Ou seja, como eu vivia problemas emocionais, não é? Também derivado da depressão, eu estava sempre com problemas profissionais em que eu até tinha trabalho... A senhora tinha depressão? Sim, sim.
em que eu até tinha trabalho, mas estava sempre, ou seja, saía da empresa, entrava noutra empresa, saía da empresa, entrava noutra empresa. A senhora já vai contar mais a sua história. Nós temos em linha pessoas que já querem falar conosco. Temos a Paula de Queluz. Boa noite, Paula. Caiu a ligação da senhora Paula. Por favor, então retorne a ligação para que ela possa falar. Prossiga, dona Ângela. E então isso, claro que criava instabilidade financeira, não é? Nessa altura, eu e o meu marido já tínhamos uma vida em conjunto e isso trazia problemas também para o nosso relacionamento. Chegaram à separação ou não? Não chegámos à separação. Houve uma altura em que eu tive um convite para ir aos Estados Unidos e eu pensei que mudando de país que então iria resolver a situação, iria mudar profissionalmente. Estive nos Estados Unidos 3 meses e foi lá que eu fui conhecer a Universal. Certo. E ao entrar na Universal, como é que foi? Foi bem recebida? Fui muito bem recebida mesmo. Logo no primeiro dia eu senti uma diferença em mim. A primeira coisa que eu senti em mim foi paz. Coisa que eu nunca tinha sentido daquela forma. Porque a pessoa depressiva vive em tormentos, né? Sim. Pensamentos negativos imensos, pensamentos de suicídio também. Então, é uma guerra interior. A senhora já vai falar mais sobre isso. A senhora Margarida de Cascais está em linha conosco. Senhora Margarida, muito boa noite. Boa noite, pastor. Senhora Margarida, a senhora fez o desafio aí da palavra de Deus? Fiz, pastor, porque eu estava pensando na minha filha, estava assim um bocadinho triste, um bocadinho alguma coisa. O pastor agora fez essa oração e, glória, Deus ama. Como? Eu fiquei bem. O pastor agora fez essa oração agora ali na televisão e eu estava assim meio triste, meio coisa. Fiquei logo melhor. Estava triste? Estava, pastor. Fez a oração agora, está em paz? Estou. Muito bem. Deus abençoe a senhora. Obrigado, pastor. Bispo Joaquim, vamos falar com mais uma pessoa. Temos o senhor Jorge de Loures. Boa noite, senhor Jorge. Boa noite. O senhor fez o desafio da fé, da palavra. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu tive problemas, muitas dores de coluna, um inchaço debaixo do pé esquerdo, que eu não conseguia apanhar nada do chão, se me caísse alguma coisa, eu tinha que pôr o joelho no chão para conseguir. O senhor tinha dores na coluna, joelhos inchados, e agora? Como é que está, senhor Jorge? Eu acho que é a ligação, bispo. Eu acho que ele está em linha. Pode falar, senhor Jorge. Caiu a ligação dele. Senhora Suzete, boa noite. Senhora Suzete, boa noite. Ih, será que tivemos problema na... O áudio não está chegando até nós. Será que tivemos problema aí nas ligações? Alô, senhora Suzete. Ih, não estamos tendo condições de ouvir as pessoas. Senhora Suzete, boa noite, a senhora está... está no ar, pode falar, senhora Suzete. Bom, vamos continuar aqui. Você pode ligar 218-368-008 para contar o seu testemunho, para falar o que Deus fez na sua vida. Pedir à produção para conversar com a pessoa fora do ar, para ver o que ocorreu, né? O que ocorreu, que a pessoa não conseguiu falar. Bem, desde que a senhora entrou ao Universal, a senhora tinha depressão. Sim. No mesmo dia sentiu paz. Sim. E aí mudou completamente, não é? Ali quando eu experimentei aquela paz, aí é uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Então eu queria ouvir mais da palavra, queria conhecer mais da palavra, não é? E foi o conhecer mais a palavra, o ouvir mais e depois crer naquela palavra e começar a praticá-la, foi quando eu comecei a ver a mudança na minha vida. Foi quando eu comecei, e principalmente dentro de mim mesma, não é? Porque as inseguranças que eu tinha, os medos que eu tinha, as crenças que eu tinha em relação a mim mesma, todas essas coisas foram mudando dentro de mim, o que permitiu depois começar a mudar o que acontecia fora, não é? Na minha vida. Primeiro dentro da senhora. Sim.
Sim. A senhora já vai falar das outras mudanças, porque mudou o seu interior. Acredito que do lado de fora também as coisas mudaram, sim, né? Mas primeiro dentro da senhora. Sim. Bispo Joaquim. Temos a senhora Paula de Queluz. Boa noite. Boa noite. A senhora fez o desafio da palavra. O que aconteceu? Sim. Eu fiquei curada para poder de Deus. Fiquei curada. Qual era o problema que a senhora tinha? Era dos pulmões. Dos pulmões. A senhora sentia muita dor? Sim, picadas. E agora desapareceu? Agora estou bem. Que bom. Deus abençoe, dona Paula. Não estava à espera. Mas só quando eu cheguei cá a casa, eu dei televisão. Deus disse, você não tem televisão. A televisão não está dando nada. Deus disse, estava, sim, senhora. Está curada. Minha, mas estou contente. Curada. Que bom. Deus abençoe, senhora Paula. Vamos retornar à nossa central de atendimento com o Bispo José, e várias pessoas aflitas têm ligado e sempre são orientadas ali. A nossa equipe está inteira à disposição, Bispo José. É verdade, Bispo Domingos, e muitas pessoas estão ligando também aqui e dando testemunho. E aqui a dona Paula, que estava com dores em todo o corpo, foi curada. Nós temos também aqui a dona Maria Pina, que ela diz, está sendo muito invejada até no trabalho e por isso sente todo o corpo afetado. Também já ficou bem depois do desafio. E nós temos recebido aqui, bispo, devido aos problemas econômicos, muitas pessoas que durante a pandemia tiveram necessidades e, claro, que a vida se complicou muito e ficaram depressivas. Nós já estamos atendendo e marcando acompanhamento. Tem aqui o seu João Luiz, devido à pandemia, ele teve que fechar a empresa e está em profunda depressão e agora ele está procurando um trabalho. Depois de ser empresário, hoje tem procurado um trabalho. Então, muitos casos estão chegando aqui, Bispo Domingos, e nós estamos ajudando e apoiando a todos. E lembrando, quem quiser pode continuar ligando para contar o que Deus fez por meio do desafio 21-836-8008. Se você participou do desafio da fé e ficou livre, ficou curado, agora você está em paz, está bem, você pode ligar para falar o que Deus fez aí agora. Valeu a pena esse desafio da fé? Como é que você está a se sentir? Pode ligar e pode contar aqui o que Deus fez por si, tá bom? 218-368-008. Bem, as mudanças que Deus fez na vida da senhora, quais foram? As mudanças. Então, eu e o meu marido, como eu tinha referido no início, os dois tivemos sempre o sonho de ter o próprio negócio, não é? Mas os medos, as inseguranças, os pensamentos negativos de não vais conseguir, não tens dinheiro para isso, como é que vais ser empresário se não tens capacidade para isso? Então eram sempre pensamentos que o sonho estava lá, mas era neutralizado por aqueles pensamentos todos, não é? Primeiro eu vim para a igreja, depois o meu marido veio também, e então quando os dois estávamos juntos na mesma visão, não é? Na mesma palavra, aí as coisas começaram a mudar completamente. Nós começámos a trabalhar na área de multisserviços, uma direção que Deus nos deu, e hoje, em 2019, abrimos a empresa e em 2020 alugámos o próprio espaço de serralharia de alumínio, em plena pandemia. E em 2021 abrimos o nosso espaço de apresentação, de showroom, dos nossos produtos. Tudo isto em plena pandemia. E o trabalho não para de chegar, recusamos trabalho. E é isto. Quer dizer, com a senhora e o marido aconteceu o contrário do que tem acontecido com as pessoas. Porque Sim. Enquanto muitas empresas fecharam as portas, vocês tiveram portas abertas. Sim. Interessante, né, Bispo Joaquim? Que Deus faz, né? Nós vamos conversar com o Ivanildo, lá da França. Alô, boa noite. Boa noite. Sou Ivanildo. O senhor liga da França. Da França. O senhor está que parte de França? Tours. Tours. O senhor fez o desafio da palavra? Fiz. E aí, o que aconteceu, senhor Ivanildo? Já recebi o milagre.
Qual foi o milagre? Foi o meu joelho, que eu fiz uma cirurgia tem 2 meses. Ainda me dói muito, dificuldade de andar. Eu agora fiz o milagre, coloquei a mão, senti uma cultura muito grande e eu agradeci a Deus. Depois que eu voltei, coloquei a mão, já não estava quente e eu consegui dobrar o joelho. Há quanto tempo você já não dobrava o joelho? Você está rindo porque a dor não foi de você, mas agora o meu Deus me curou. Amém, aleluia. Há quanto tempo, seu Ivanildo, você não podia fazer isso? Há um mês. Um mês. Tá bom, seu Ivanildo. Que Deus abençoe o senhor. Temos a senhora Ana da Amadora. Boa noite, senhora Ana. Estou sim, muito boa noite. Como vai a senhora? Muito bem, graças a Deus. Senhora Ana, o que aconteceu aí no desafio da fé? O desafio da fé, tenho andado com uma dor de cabeça e excesso de trabalho psicológico. Prendeu-me o músculo da perna há 3 dias, não conseguia pôr a perna no chão, ao caminhar doía-me muito a perna. Abri a Bíblia, meti a Bíblia na perna direita, onde me prendeu o músculo, meti a outra mão sobre a cabeça e graças a Deus, Deus me curou. Não me dói a perna, não me dói a cabeça, evitei o Benuron, graças a Deus estou curada. Não sente mais nada? Nada mesmo, nada, estou em paz. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe muito mais a senhora. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite para a senhora. Nós queremos ouvir mais relatos. 218-368-008. Vamos retornar à nossa central, lá no Porto, onde também temos recebido muitas ligações, muitas chamadas. Bispo Odivan. Inúmeras pessoas, Bispo Domingos, inúmeras pessoas. A exemplo da Dona Maria do Carmo, de Matozinhos, ela tem uma doença incurável, tinha uma doença incurável pela medicina. No momento do desafio, ela encostou a cabeça na Bíblia e ela determinou a cura. E ela, no momento, sentiu-se muito bem e aí ela deixou aqui escrito que ela irá fazer novamente o check-up para provar que está curada. A dona Cidália de Coimbra estava com dificuldade de ver. Na hora, no momento do desafio, ela conta aqui que passou a enxergar perfeitamente. A Maria Francisca, ela diz o seguinte, estava com muitas dores das pernas, ao ponto de não conseguir nem sequer andar. Depois do desafio, ela conta que foi curada milagrosamente. A Dona Maria também estava com dor na cervical e ela diz aqui que foi curada na hora. E ainda o seu Arlindo, de Passos Ferreira, ficou curado na hora, estava com dores fortes nas pernas e com problema nas vistas. E depois do desafio, ele foi milagrosamente curado. E você que também foi curado, 218-368-008, ligue agora e conte também o milagre que aconteceu com você, Bispo Domingos. E também o milagre acontece na vida de todos aqueles que manifestam a fé. Hoje nós temos conversado com pessoas, algumas já relataram o que Deus fez. Eu estou aqui, estamos no estúdio com a senhora Ângela, que também está a relatar a sua história. Numa época de pandemia, uma época tão difícil para tantas pessoas que perderam tudo, que faliram, que fecharam as portas da empresa, com a senhora Ângela e o marido tem sido o contrário. Tem sido exatamente um ano, um período em que a prosperidade tem surgido. Agora, a empresa que foi aberta, qual é mesmo? A empresa tem o nome Prove 3910 e foi criada com base na promessa, Provérbios 3, 9, 10. E para quem não sabe, essa palavra de Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor, né? Sim. Com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Isso tem acontecido com a senhora? Isso tem acontecido. Claro que vem sempre problemas, não é, Bispo? Vêm sempre situações, vêm sempre situações pelo caminho, mas a nossa confiança, não é? Porque nós ouvimos a palavra, quando criámos a empresa e quisemos colocar esse nome, nós ouvimos aquela palavra, nós colocámos em prática e a seguir veio a questão da confiança, não é?
E ainda que diante dos problemas, ainda que diante das situações que se levantem, nós confiamos naquela palavra. E fazemos o desafio, assim como o bispo faz, não é? Fez há pouco, nós fazemos esse desafio com Deus, com base naquela palavra. Quer dizer, vocês dizem para Deus, se isso aí é verdade, se o que está escrito, se essas promessas são verdadeiras, elas têm que se cumprir, porque não é só a questão da cura. Pode deixar as imagens lá, por favor. Não é só a questão da cura, né, senhora Ângela? Sim. A vida econômica também, né, Bispo Joaquim? Porque o Deus que cura é o Deus que liberta, é o Deus que prospera, é o Deus que salva. Ele faz uma obra completa. Ele é um Deus completo. Não é um Deus de melhorias. Ele é um Deus que transforma. Como nós vimos os testemunhos, nós vimos família transformada, saúde restaurada, paz, o Espírito Santo e a vida financeira abençoada. Quer dizer, isso é exatamente o que ele fala. Provai-me. Agora, para as pessoas elas poderem ver essas promessas, prove a Deus, prove a palavra. Prove a palavra, né? Veja se o que está escrito é verdadeiro. Exato. Porque há muitas pessoas que estão numa situação difícil, como o bispo José mencionou, o caso do empresário que perdeu tudo, está aflito, está desesperado. Há muitas pessoas que estão a ligar agora e que ligaram durante o programa com sérios problemas, com dívidas, e já não sabem mais o que fazer. Ou seja, não sabiam mais o que fazer. Porque agora você já sabe, o senhor já sabe o que fazer. A senhora já sabe o que fazer. A senhora Ângela, que está aqui, quando foi apresentada a ela, quando ela entrou na Universal e ela recebeu aquela paz, ela ouviu uma palavra, a mesma palavra que trouxe paz para ela, que a livrou da depressão, foi a mesma palavra que trouxe uma direção para a vida dela. Ela passou a seguir, passou a obedecer, passou a praticar o que está escrito, a viver a sua fé no que está escrito. E Deus mudou a vida dela. Não só materialmente, né? Eu acredito que todos os sentidos, principalmente na parte espiritual, né, senhora Ângela? Sim, principalmente o interior, não é? Porque era o vazio que estava dentro de mim que deixou de existir. Essa foi a parte mais importante, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando nós estamos nos momentos difíceis, é aquele que nos dá a direção. Porque os momentos difíceis, eles vêm, não é? Então o Espírito Santo ali, ele mostra-nos o caminho, ele dá-nos não ficamos desamparados, não ficamos perdidos. E isso é o mais importante. Eu agradeço muito a sua participação, senhora Ângela. Tá? Muito obrigado. O seu marido também está aí, sim, não é? Sim. E ele também pode afirmar o mesmo que a senhora tem falado, né? Quer dizer, o que Deus tem feito. Vale a pena colocar fé na palavra de Deus. Vale a pena obedecer. Vale a pena você fazer um desafio de fé. Vale a pena você dizer, olha, se essa palavra aqui funciona, então eu quero ver essa palavra se cumprir na minha vida. Inclusive, nós, todas as segundas-feiras, na Universal, realizamos orações pelas pessoas que perderam tudo, estão falidas, pessoas que estão endividadas, numa situação muito complicada e que já não sabem mais o que fazer. Pessoas que estão endividadas, né, Bispo Joaquim? Uhum. Quantas pessoas estão assim, endividadas? Quantos estão numa situação difícil para manter? Pessoas que dizem, eu não sei mais como manter a minha empresa de portas abertas. Quantas pessoas nessa pandemia, como foi falado aqui nesse programa, tiveram que fechar portas, não porque elas queriam fechar, mas a situação as obrigou. E muitas foram as pessoas que perderam o trabalho, perderam casa. Nós atendemos várias pessoas na igreja dizendo assim, eu vou ter que mudar para uma casa mais pequena porque eu não tenho dinheiro para pagar a renda. Enfim, são situações, bispo, que somente através da fé podem mudar quando a pessoa realmente ela crê, ela confia nessa palavra. Veja só essa matéria que fala desse propósito que realizamos todas as segundas-feiras na Universal. Sente-se desanimado e sem direção? Parece que tem um peso sobre os ombros impossível de suportar?
Talvez esteja desempregado, na falência ou com dívidas ao ponto de faltar dinheiro para tudo. E esta situação de miséria traz problemas em todas as áreas da sua vida. E o único pensamento que vem à mente é de desaparecer ou pôr fim à sua vida por não ver a solução. Não faça isso. Tudo o que precisa é de usar a sua fé para sair desta situação. A Bíblia fala sobre o peitoral do sumo sacerdote, uma peça com 12 pedras que simbolizava o carácter imutável de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava na presença do Deus Altíssimo, pedia a direção divina e o poder divino para o povo. Nos dias de hoje não é diferente. Para se ter uma vida realizada em todas as áreas, é preciso o Espírito Santo. Talvez já tenha feito de tudo para vencer esse problema. Mas, sem a direção de Deus, a sua força é limitada. Mas Deus não é limitado e a sua direção nunca falha. Receba as 12 pedras do poder e direção divina que foram consagradas nos 4 cantos de Portugal. E a partir desta data, todos irão ver na sua vida que o Deus do passado é o mesmo dos dias de hoje. Receba a direção e o poder divino, a solução para os seus problemas e uma vida de sucesso em todas as áreas da sua vida. Às 7h30, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 20 horas. No Porto, na Rua Egas Muniz 485, ao lado do quartel militar da Constituição. Temos no nosso templo maior, todas as segundas-feiras também, nós temos esse propósito de fé. Eu só vou atender a senhora, vamos atender a senhora Eva, o bispo Joaquim. Depois, o bispo José vai falar também dessa oração que ele vai fazer hoje, aliás, nessa segunda-feira, em favor de todos que têm enfrentado problemas econômicos, perdas. Muitas pessoas estão aflitas por conta dos problemas financeiros. Dona Eva de Águeda, boa noite. Boa noite, Bispo. Olha, eu venho dar o testemunho, estou a assistir ao programa e venho dar o testemunho. Eu andava talvez há 3 meses com um caroço numa perna que me impedia os movimentos e agora neste momento tentei localizar o caroço e graças a Deus não o tenho. Desapareceu. Desapareceu, exatamente. Era esse o testemunho que eu venho dar porque pronto, tenho feito imensas coisas. Não fui ao médico porque eu acredito em Deus, não fui ao médico, mas ia em casa ia pondo pomadas, eu fiz imensas coisas. Mas agora que a senhora colocou a palavra, o caroço desapareceu. O caroço desapareceu-me, graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe, Dona Eva. Quem quiser ainda falar, pode ligar, 218-368-008. Queremos ouvir o seu depoimento. Bispo José, as pessoas que sofrem com problemas financeiros, estão falidas, com dívidas, elas poderão procurar o nosso templo maior, porque haverá um plantão de atendimento nesta segunda-feira. E essas pessoas serão ajudadas, pessoas que têm pensado até em morrer, dar cabo da vida, como houve o caso do empresário em Cascais, por conta das dívidas, no ato de desespero, cometeu aquele ato extremo, tirando a vida da esposa e depois a própria vida. Então, quer dizer, pessoas que estão aflitas poderão procurá-lo hoje, aliás, nesta segunda-feira, no nosso templo maior, não é? É verdade, Bispo Domingos, estaremos em um plantão espiritual de atendimento, de oração, a partir das 6h30 da manhã até as 9h30 da noite. Nós temos vários horários onde nós realizamos as reuniões. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, às 15 e às 20 horas. E nós queremos falar para aqueles que nos acompanham que uma direção pode mudar tudo. Ela não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, são muitos problemas, anda preocupada, ansiosa, sem dormir.
mas Deus vai mostrar o que ela tem que fazer através desta reunião, esse propósito que nós estamos vivendo. Existe um poder que muda, que transforma, que foi provado aqui hoje no programa. Pessoas que, no meio da pandemia, estão avançando, estão prosperando, estão conseguindo uma vida diferente. E aqueles que creem, nesta segunda-feira, então, aqui no Templo Maior, em Lisboa, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Nós vamos desafiar também, Bispo Domingos, o problema que ela tem. Eu duvido que ela vai continuar igual. Alguma coisa vai acontecer antes mesmo de acabar esse primeiro semestre do ano de 2022. Muito bem. E lá no Porto também, nós teremos um plantão de atendimento. O Bispo Odivan, nessa segunda-feira, vai atender as pessoas que precisam. Em quais horários, o Bispo Odivan, e qual a morada? Muito bem, estaremos de plantão. Os horários é 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 e 20 horas. Também iremos desafiar o problema na sua vida. Você que acredita que fez de tudo, não pense assim. Esteja conosco amanhã, porque o milagre que você precisa, ele irá acontecer. Muito bem, Bispo Joaquim, também Vila Nova de Gaia, quem quiser atendimento, quem quiser, pode escrever o valor da dívida no papel, levar para ser feita a oração, né? Exato, e não importa o problema que a pessoa tem. Se você está desempregado, se você é empresário, se você é reformado, não importa. Você crê na palavra? Então, na Rua do Agüero, 151, em Vila Nova de Gaia, bem próximos ao centro de emprego, na mesma rua, você poderá buscar o atendimento. Nós temos 7h30 da manhã, nós temos às 10, às 3 da tarde e especialmente às 20 horas. Você pode aceder ao nosso site igrejauniversal.pt para saber de todas as nossas moradas. Você que está nos acompanhando em qualquer parte de Portugal, nas ilhas ou em qualquer país da Europa, você pode acessar agora o site igrejauniversal.pt e tenha as nossas moradas, os nossos endereços, para que você possa procurar essa ajuda espiritual. E não tem que pagar nada por isso. Nós estamos à disposição. Se você quiser, é só você procurar, tá bom? A todos um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa Entre Linhas.